Olá, a TV Câmara passa a transmitir a partir deste momento mais um programa Identidade Pública. E hoje você conhecerá o perfil pessoal, profissional e político do advogado e ex-prefeito de Araçatuba, Walter Tinte. Filho único, Tinte passou a infância, adolescência e parte da juventude em Presidente Prudente. Há 41 anos reside em Araçatuba, cidade que ajudou a construir a história. Como vai, doutor? Desde já, obrigada pela presença. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e falar com o povo de Araçatuba e toda a região, etc. Doutor, sua terra natal é Álvares Machado, cidade que o senhor deixou aos 3 anos de idade, uma Presidente Prudente, que é uma cidade vizinha, né? O senhor ainda preserva raízes em sua terra natal, em sua cidade de origem? Eu ainda tenho parentes em Álvares Machado. Eu fui para Prudente, minha família mudou-se quando eu tinha aí 2 ou 3 anos e passei toda a juventude em Prudente, mas ainda tenho parentes em Álvares Machado. Estudei, cresci, enfim, fiz a minha vida profissional em Presidente Prudente. E há 41 anos vim para Araçatuba. Então eu costumo dizer que tenho a raiz em Machado, o tronco em Prudente e a copa com ou sem flores e frutos aqui em Araçatuba. E eu espero que daqui a uns 100 anos o adubo em que eu me vou transformar seja espalhado aqui em Araçatuba mesmo. Doutor, quais as lembranças que o senhor conserva do período da infância e da adolescência? As lembranças são muitas. Das pescarias desde criança, com meu pai, com meus primos, com meus tios, com amigos depois. Clubinhos que nós tivemos lá em Presidente Prudente, já na fase de jovem, 20 e poucos anos, por aí, onde a gente fazia muito disso. Fazia churrasquinho, tempo de estudar era estudar, ouvia música de todos os gêneros e tipos. Era bem um muquifo, assim mesmo, de 4 membros. Depois de um ano, admitimos o 5º membro. E aí os meus colegas e amigos foram se casando e eu vim para Araçatuba. Final das contas, a chave do prédio ficou comigo, era o fundo de um cinema, ficou comigo e no fim eu tive de pagar o restante dos aluguéis porque eu sumi de lá. Mas paguei. Sobrou para o senhor. Como filho Foi único, ótimo. Como filho único, o senhor sempre foi muito paparicado pelos pais? Não, eu não Pelo tenho, contrário? Eu não tenho essa questão assim, não sinto nada de especial de filho único. Normal, como todos os outros. Mas uma coisa interessante, não sei se é por ter sido filho único. Eu queria ter muitos filhos e muitos netos. Talvez até seja, né, lá no fundinho. De fato, nós temos 4 filhos, mas só temos um netinho. E eu falo para os meus filhos, vocês são muito preguiçosos, eu quero mais netos, só um até agora. Mas não fui paparicado, foi uma relação normal com os meus pais, que fizeram tudo o que puderam por mim. Minha mãe morreu jovem, em 75, no finzinho, bem jovem. O papai morreu ano passado. Foram ótimos para mim, graças a Deus, me deram a base, eu acho boa, do que eu sei, do que eu sou, enfim, claro, da minha personalidade. Em 63, o senhor foi emancipado pelos seus pais. Por quê? Porque havia uma exigência de ter 21 anos para poder começar a trabalhar no magistério, certo, lecionar. E não sei por que circunstâncias eu não tinha ainda 21 quando comecei a dar aula. Então os meus pais precisaram me emancipar para eu começar a trabalhar. Mas eles seguraram as pontas até eu obter o meu primeiro diploma para trabalhar. Na verdade, eles foram até nisso, apesar de lutadores,
eles seguraram as pontas até eu obter o meu primeiro diplominha, que foi o diploma do curso normal, por sinal um belíssimo curso, que foi o início da minha carreira. E qual foi o seu primeiro emprego, doutor? Eu lecionei o meu primeiro emprego. Na verdade, eu trabalhei um tempinho no escritório de contabilidade e um tempo já num escritório de advocacia, com um grande advogado em São Paulo, em Prudente, aliás, que tinha também um escritório em São Paulo. Mas o meu primeiro emprego de carreira foi dar aula no primário, uma experiência que eu considero ótima. Dei aula no primário por 2 meses, numa fazenda perto de Álvares Machado. Depois, naquele mesmo ano, já surgiram possibilidades no ginásio, no normal, no científico, no clássico, e aí eu comecei com o meu magistério já no curso médio. A partir de 68, eu comecei o magistério no curso superior e fiquei até agora, praticamente. E como surgiu essa paixão pelo magistério? Olha, é interessante. Realmente o magistério, para mim, é uma paixão. Eu acho que é aquela impulsão de trocar experiências, impulsão de estar em contato com o ser humano. Eu dava 6 aulas numa noite, na sexta, por exemplo, e 12 no sábado, e ainda vinha para Araçatuba, isso às vezes em Tupã, Prudente, Dracena, Rio Preto, Barretos, Jales, etc. Vinha para Araçatuba no sábado à noite, ia para o baile do Araçatuba Clube, saía na manhã seguinte e estava sempre descansado, 100%. Tranquilo, 100%. E para piorar ainda, entre 64 e 67, o senhor já me disse anteriormente, eu conto agora para os telespectadores, que o Dr. Walter Tinti cursou simultaneamente pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da USP e Direito na Instituição Toledo de Ensino, ambas em Presidente Prudente. Só que nesse período, nesses 4 anos, o senhor não parou de lecionar. Como era a sua rotina nesse período, doutor? Não, era pesado. Com certeza, trabalhava-se muito, porque das 7 ao meio-dia, filosofia, USP, puxado, faculdade nova, e boa, séria. À noite, direito, também muito boa, Instituição Toledo, eu sou iteano, né, de Prudente, e dava aula correndo para aqui e para ali, dava sempre o máximo possível, precisava trabalhar, né? Então, às vezes fazia assim, quando as provas coincidiam, eu não fazia a prova no direito, ficava tudo com 0, fazia na filosofia. Na outra prova eu fazia no direito, não fazia na filosofia. No fim do ano dava uma equilibrada. Graças a Deus deu tudo certo e eu concluí os 2 cursos, concluí bem, sem problema nenhum. E por que o senhor optou por esses 2 cursos? Pedagogia, é claro, pela paixão pelo magistério, mas e o direito? Há uma razão aí pensada. Eu entendia e sentia que se a gente ficasse no magistério apenas, nós formaríamos uma corrente de ir passando para a geração vindoura, né, para os seus alunos, o que aprendeu, certo, etc. Então ficava apenas uma passagem de conhecimentos. Eu tinha para mim que a gente precisava fazer as coisas, um pouco naquela linha daquele filósofo gozador, se não me falha a memória, o Schwein, que dizia: quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Eu não queria ficar só no ensinar, etc. Eu queria fazer. Porque eu posso dizer uma coisa, é muitíssimo diferente só o transmitir conhecimento, ou ensinar, ou ter uma relação magisterial, etc., do fazer. Como diz o Betting, na prática, a teoria é outra,
Então eu queria fazer também aquilo. Por isso o direito. Por isso o direito. E por que cursar esses dois cursos, né? Na verdade, graduar-se simultaneamente? Eu comecei as duas em 64. Comecei o direito, mas achava que o direito só também, na prática, era insuficiente, porque entendia que o jurista, o advogado, não pode ser um leguleio. Leguleio é aquilo que nós falamos um pouco pejorativamente, aquele que só aplica norma. Eu entendia que o advogado, o homem de leis, enfim, o jurista, precisa ser um pouco, precisa, senão não é advogado completo. Precisa ser pensador, filósofo, porque o direito não tem nada a ver com justiça. Faz-se uma confusão aí. O direito promove obrigatoriamente, necessariamente a justiça. É um grande equívoco. Direito é um punhado de artigos, alíneas, incisos, parágrafos que os políticos fazem. Não. O advogado, o juiz e o promotor que só aplica aqueles princípios não são profissionais completos. O professor, o advogado, o jurista, o juiz, o promotor, enfim, todos aqueles que lidam com o direito, precisam ser, antes e acima de tudo, pensadores, um pouco filósofos, porque cada caso é um caso e às vezes dois casos idênticos têm de ser decididos de maneira completamente diferente. Enfim, a filosofia foi para dar aquela visão holística do homem na sociedade e do homem como um ser total e da sociedade como uma realidade assim, una, que não se fragmenta. Nós interrompemos essa entrevista para um rápido intervalo. Voltamos já. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Este é o programa Identidade Pública, hoje apresentando a biografia do advogado e ex-prefeito de Araçatuba, Walter Tinte. E doutor, o senhor mudou-se para cá em 1968, cidade de onde nunca mais saiu. Por que o senhor veio para Araçatuba? Foi um convite que eu achei muito honroso do professor Antônio Eufrásio de Toledo, que é o fundador da instituição Toledo de Ensino. Como eu era aluno lá da Toledo Prudente, naquele tempo não havia essa divisão, ele me convidou para vir lecionar na filosofia e já passado um tempinho me convidou para ser diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da IT, aqui. O prédio onde hoje é a Faculdade de Direito, naquela época, era campinho de futebol.
A molecada jogava, etc. Só havia o prédio de baixo. Então eu vim a convite do saudoso professor Antônio Eufrásio de Toledo, que é o pai de toda essa gigantesca instituição Toledo de Ensino. E já aqui em Araçatuba, o senhor continuou dando aulas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Presidente Prudente. Mas uma atividade que não durou muito tempo, que o senhor acabou abandonando a carreira acadêmica naquela universidade. E por que o senhor tomou essa decisão? Esse é um trauma que todas as pessoas que viveram numa ditadura experimentam. Na verdade, aconteceu o seguinte: eu vim aqui em 67 conhecer com o professor Eufrásio de Toledo, já fui me enfronhando, etc. Em 68, já no ano letivo, eu comecei a lecionar aqui, e em Presidente Prudente, naquele tempo era a convite de um professor. O meu professor da USP de Filosofia da Educação me convidou desde o segundo, terceiro ano para eu começar. E era uma coisa, né, para o jovem que quer começar a carreira, era uma coisa honrosíssima. Então tinha um convite da USP, Prudente, e um convite da Instituição Toledo de Ensino. Eu peguei as duas. Abraçou as duas. Exatamente. Ia para lá, viajava 2 vezes por semana e tal, etc. No fim de 88, então já vencendo o primeiro ano letivo... De 68. De 68, de 68, veio uma bomba atômica, que foi o ato institucional número 5. A nossa filosofia tinha sido muito dinâmica em política. O ato institucional número 5, o famigerado e terrível AI-5, caiu na minha cabeça como uma caixa de água quase congelada. Aquilo me afogava, me exprimia o cérebro, me corroía, e eu falei: não vou trabalhar para um Estado ditatorial. Falei com o meu professor: não faça isso, eu passei a ditadura de 67, estou aqui. Não seja louco, você está com um pé dentro da USP, etc. E tudo bem, voltei, uns 20 dias depois eu fui lá e protocolei o meu pedido de desligamento definitivo, solicitando que eles pusessem o motivo. Eu dizia que era porque eu não concordava com o AI-5, tenho isso registrado no Diário Oficial de Designação ou Nomeação, assim como no Diário Oficial de Desvinculação. Quando o senhor começou, de fato, a atuar como advogado? Por volta de 75, 76, por aí. Porque a minha atividade era muito grande, né? Intensa, no magistério. Mas aí eu falei: eu preciso me lembrar daquele princípio meu, preciso fazer. Aí começamos no Edifício Vidal, um grande amigo que depois veio a ser procurador e trabalhou no Palácio do Governo, 15 ou 20 anos ou mais. Fizemos um escritório de advocacia ali no Vidal, no Edifício Vidal. E foi neste mesmo período que o senhor se casou. Como que o senhor conheceu a sua esposa? Ela é de Bonifácio, Azul é de Bonifácio, mas tinha parente aqui, veio lecionar aqui, nós nos conhecemos em 72, em janeiro de 75 casamos, e estamos até hoje, etc. Aí, tal, 4 filhos, um neto. Em 1982, já passando um pouquinho a história, o senhor se elegeu vice-prefeito de Araçatuba, sim, ao lado de Sidney Cinti como prefeito da cidade. Como surgiu o gosto pela política? Foi durante a ditadura militar? Foi desde a faculdade, desde os tempos universitários. E talvez um pouco, talvez não, com certeza, a influência dos meus pais, que apesar de simples, era cabeça aberta. O papai me levava para assistir a comícios, essa coisa toda. Mesmo depois, quando fechou o tempo com o AI-5, aí já não tinha mais eleição, né? Mas antes ele me levava para ver comício e isso estava no sangue.
Nas faculdades nós tínhamos movimentos estudantis, o gosto pela política já rodava por aqui. E talvez é um pouco memória genética, né? E de sorte que política é para mim. Por isso, talvez, ou provavelmente, que eu escolhi o caminho do direito do Estado, direito político, ciência política, direito constitucional, que é também chamado direito político, não é? Tudo vem. Enquanto vice-prefeito de Sidney Cinte, quais as funções que o senhor acumulou na prefeitura? Não foi apenas um vice-prefeito. Ah, não, eu fiquei lá com ele os 6 anos, que naquele tempo eram 6. Foi o último mandato de 6 anos. Dos primeiros 3, enquanto eu fui vice, ele foi prefeito. Depois eu fiz 3. Eu fui chefe do gabinete da prefeitura, fui presidente do DAIA, presidente de uma empresa pública que havia aqui, que era a Prodear, que houve um tempo que produziu bastante. Fui presidente de partido, presidente de frente regional de partido, fiz uma porção de coisas até assumir a prefeitura, o cargo de prefeito. Exatamente, o senhor assumiu o cargo de prefeito com a renúncia de Sidney Cinte, acabou governando a cidade de maio de 86 a dezembro de 88. Foi. Quais as dificuldades que o senhor enfrentou naquele momento? Como estava, principalmente, a política de Araçatuba no momento em que o senhor assume o poder? A situação era difícil, mas eu lhe digo que não tanto sob o aspecto político, sob o aspecto econômico-financeiro. Foi um dos períodos difíceis e a Araçatuba ainda era enorme, era um dos maiores. Chegou a ser o maior município do estado depois de Teodoro Sampaio, que se dividiu. Araçatuba foi o maior, porque abarcava Santo Antônio do Aracanguá, Vicentinópolis, era um mundo. Tempo de chuva, a gente ficava louco com essas estradas e o povo gritando, etc. Dificuldades foram mais de ordem financeira. Os tributos que o município arrecadavam eram menores, porque exatamente em 89, 1º de janeiro, que começou a viger a Constituição de 88, aí é que a situação tributária melhorou. Nós ainda pegamos a fase da vaca magra em matéria de tributo. Mas deu para fazer, eu acho que deu para a gente levar as coisas bem. Há um jornal, eu não vou dizer por mim, mas há um jornal que eu lhe vou deixar, que sintetiza bem o que aquele jornal achou da minha administração. Na sua avaliação, quais foram os pontos fortes da sua gestão? Não roubar e fazer tudo para ninguém roubar. Eu acho que esse foi o melhor. Tratar bem e democraticamente o funcionalismo, respeitar o funcionalismo, são pontos fortes. Não ter deixado dívida nenhuma, pagar em dia, fornecedores. Num tempo em que a inflação estava 50, 60, houve um mês que a inflação chegou a 84%. Eu tive de fazer uma opção, ou faço obra, ou reponho as perdas salariais e pago direitinho. Eu tomei a segunda decisão. Dava aumento, no mínimo, pela inflação. Num mês ganhava 100, a inflação foi de 60%, no mês seguinte ganhava R$160, e assim por diante. Eu acho que pontos fortes foram esses, principalmente. Mas eu posso te dizer também que houve obras materiais que são pontos fortes. Não foram minhas, do município só, mas o município emparcerou. O Porto do Rio Tietê, foi um exemplo. Primeiro documento, quem assinou fui eu, e o Porto foi feito na minha gestão. As saídas todas para a zona rural, Água Limpa, Taveira, Aracanguá, o asfaltamento saiu na minha gestão.
o Teatro São João, o Parque Ecológico Baguaçu, a primeira lagoa de tratamento, os trilhos do centro da cidade, que foi um projeto abandonado. Eu fui tirar nos arquivos da Rede Ferroviária Federal, lá no 21º andar, na poeira dos arquivos. Aquilo já tinha ido para o arquivo, mas felizmente, com a ajuda de um grupo de engenheiros daqui de Araçatuba, nós fomos lá e depois de muita luta conseguimos restabelecer, fazer todas as leis, e o projeto foi retomado e saiu. Hoje a realidade está aí. E após ser prefeito de Araçatuba, o senhor abandonou a política? Não, eu nunca abandonei a política. Eu continuo fazendo política. O que eu faço hoje, depois de encerrar aquela fase de 40 anos de magistério, de campainha, é fazer palestras além da advocacia fechada e sempre sobre temas de política. A política está no sangue, não tem jeito. Em 2000, o senhor chegou a concorrer a vice-prefeito ao lado de Germínia Dolce Venturoli, mas acabaram derrotados nas urnas por Jorge Maluli Neto. É verdade. Nunca o senhor pensou em se candidatar a vereador? Olha, eu já pensei e vou pensar, continuo pensando. Como eu digo para você, a primeira juventude eu passei lá, a segunda juventude estou passando em Araçatuba, e temos muito tempo ainda pela frente, né? Eu falei que o meu adubo, eu só quero que enterrem daqui a uns 100 anos. Então o senhor pode ainda retornar à vida pública? Sim. Como diz o ditado popular, não posso dizer dessa água não bebo. Os políticos detestam dizer isso. É possível que eu morra amanhã, mas é possível que eu ainda faça alguma coisa. Doutor, infelizmente não temos mais tempo, nós chegamos ao final de mais um programa Identidade Pública e eu gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Muito obrigada. Gratíssimo fico eu pelo convite. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, telespectador, pela audiência e até o nosso próximo encontro.